Olá, pessoal, tudo bem? Então, nos chegou aqui uma das primeiras dúvidas quanto ao conteúdo específico que nós estamos estudando nesse tempo, que será então cobrado na nossa próxima avaliação de filosofia. Obrigado então pela pergunta, Giovanna Rodman. O que Rousseau quis dizer com geralmente aqueles que sabem pouco falam muito e aqueles que sabem muito falam pouco? Eu imagino que você observou essa informação nesse site, né, Pensador, que faz vários memes, né, e várias formas de propagar as ideias dos pensadores. Ótimo. Essa questão não é tão relevante para o nosso estudo. Eu só queria explicar essa questão, mas eu vou explicar tentar explicar a frase, o que ela está dizendo para a gente. Esse assunto não tem muito relevante para o nosso conteúdo atualmente falando, né? Até porque também não está no texto que eu orientei para vocês, nem naqueles slides, e também não mencionei isso no vídeo da aula. Mas, enfim, o Rousseau ele está dentro de um grupo de filósofos chamados iluministas, né? Os iluminados. E temos que entender que esses iluminados, eles se dizem iluminados pela razão. E essa razão, ela é uma razão que se desenvolve a partir das investigações, né? Do que, vamos dizer, ciência, assim dizendo, ok? Por que temos que explicar isso? Porque antes do iluminismo, na Idade Média, por exemplo, havia o conceito de iluminação. Só que essa iluminação da mente, né? Essa iluminação vinha de Deus. Então, vinha apenas para aqueles que acreditavam em Deus. Santo Agostinho difundiu essa ideia por muito tempo. Então, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que têm fé, são iluminados a ponto de saber aquilo que se deve saber, aquilo que de fato Deus orienta que eles saibam, né? Que clareia as ideias deles. Então, nessa circunstância, né, houve uma mudança no pensamento, abandonaram então aquele parâmetro da fé para que se seja inteligente, e aí se apegaram nesse parâmetro da investigação científica moderna, então, no caso, que estabeleceu o iluminismo, né? E aí, o que ele vai dizer? Se aqueles que não sabem muito, aqueles que não têm as informações todas com clareza, acabam que falam demais, fazem discursos vazios, falam repetições daquilo que foi passado para eles. Aí, normalmente, aqueles, então, que sabem das coisas, aqueles que têm a visão de conjunto e totalidade, normalmente não fazem tantos discursos, uma vez que eles não querem convencer ninguém, né? Até porque entende que a mesma iluminação que levou à razão desse que sabe muito aprender, levaria também aquele que sabe pouco aprender. Então, no caso, seria uma situação assim de que cada um teria condições pela razão de aprender tudo que tem que ser aprendido, então não necessita de discursos, não necessita de convencimentos, não necessita de palestras, mas sim da atitude de cada qual buscar o conhecimento. Uma outra dúvida que nos apareceu foi da Kathleen, e ela perguntou, então, sobre a diferença entre o estado de natureza, o conceito de estado de natureza em Locke e em Rousseau. Então, é uma pergunta muito pertinente, muito interessante, que é justamente aquilo que nós estamos estudando nesse bimestre, é justamente sobre isso que vocês serão cobrados e entender a diferença entre o conceito de estado de natureza entre esses dois autores. Mas, é claro, vamos retomar também o Hobbes, porque está no rol, né, dos três, uma questão bem radical no lado do homem, outro radical mais suave, outro intermediário, vamos assim dizer. Vamos começar com Hobbes. Hobbes vai dizer o seguinte: o homem é mau por natureza. O que é o estado de natureza? O estado de natureza é aquele no qual a gente nasce com, aquele que é básico, aquele que é elementar, aquele que é simples, né? Então, todo ser humano nasce dentro do estado de natureza, e esse estado de natureza, ele passa, ao longo da vida, da maturidade do ser humano, ele passa a ser convertido em um estado social. Ok? Então, inclusive, a gente, quando trata do ponto de vista da sociologia, a gente não gosta muito de utilizar o termo de que é automático,
é natural para o ser humano fazer determinadas atitudes, porque não é nem automático e nem natural, é social. Ele faz aquilo, pode fazer de uma forma rápida, repentina, que ele não tem que pensar tanto, mas ele só faz aquilo, só toma aquelas decisões uma vez que ele foi ensinado para fazer e foi ensinado daquela forma ou de outra forma. Ok? Então, o natural seria aquilo que ele faz de fato sem pensar mesmo, aquilo que o corpo dele leva a fazer. Entendeu? Então, seria aquilo que nos assemelha aos cachorros, aos bois, a um animal que não é racional. A partir do momento que, então, é racional, aquilo que utiliza a razão, então não é automático, não é natural, mas sim social. Né? Nós aprendemos a lidar com as coisas da medida que a gente foi ensinado a lidar com essas coisas. E esse estado de natureza, então, para o Hobbes, é um estado agressivo, é um estado de guerra constante, na qual cada um está buscando as condições mínimas para a sua sobrevivência, entendeu? Então, aí ele parte para a guerra o tempo todo, os mais fortes se sobressaem, e aí esse estado de luta constante, uma vez que eu sou mau, agressivo, para preservar aquilo que eu preciso para me conviver, certo? Do outro lado dessa moeda estaria a visão do Rousseau. O Rousseau vai dizer o seguinte: na verdade, não tem uma maldade natural, existe uma bondade natural. Então, na medida em que Deus criou todos os seres, né? Então criou, imprimindo nesses seres aquela bondade que é própria de Deus. Então, todos os seres têm essa bondade. Então, para Rousseau, o homem é bom por natureza. Então, ele nasce bom. Mas, à medida que ele vai, então, se desenvolvendo, vivendo, né? Em sociedade, ele vai sendo obrigado a tomar certas posturas e certas atitudes que acaba fazendo com que ele perca aquela bondade original e passe, então, a assumir uma corrupção que a sociedade o traz. Então, você vê a comum aí a frase, né? O homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Isso é Rousseau. Mas ele também continua o seu discurso no entendimento de que a educação, ela, que é um elemento da sociedade e que o homem adquire com maturidade, a educação ela vai garantir de novo essa restituição do indivíduo, essa bondade dele, no sentido de moldá-lo para a vida em sociedade. Já Locke entende que, na verdade, não tem uma definição de bondade ou malignidade, né? Não tem uma ideia de maldade natural e nem uma ideia de bondade natural. Locke entende, então, que o homem seria uma tábula rasa. O que é essa tábula rasa? Ele está vazio de julgamentos de valores, de moral. Mas à medida que ele vai convivendo com as pessoas, ele vai aprendendo ou a ser mal ou aprendendo a ser bom. Então, vai depender da convivência que ele vai adquirir ao longo da sua formação, ok? Então, para Hobbes, o homem é mau por natureza, certo? E aí é preciso dessa guerra constante até que cria-se um pacto que eu, sabendo que sou mau e forte, posso continuar sendo para ter o meu alimento e o meu sustento, mas eu vou fazer um pacto com você a ponto de eu faço no pacto um acordo de não te atacar e você faz um acordo de não me atacar. E aí, nesse sentido, a gente cria o Estado, né? Cria essa condição de vida em sociedade em paz, né? Mas sabendo que a guerra está aqui dentro e em qualquer momento eu posso lançar a mão dela para me proteger. O Rousseau, o homem é bom por natureza e com a vivência social ele acaba se corrompendo e nessa corrupção acaba, então, perdendo a virtude. Mas essa virtude ela é resgatada também por um contrato social, que é a situação da junção da humanidade toda, da sociedade toda, escolhe, então, um governante, e esse governante precisa garantir que a vontade geral seja preservada e seja mantida, volonté générale, né, do Rousseau. E já o Locke vai entender o seguinte: olha, não tem nada de bom ou de ruim na questão natural, mas existem três leis inalienáveis, três direitos do homem que não pode perder de jeito nenhum, e aí é feito, então, um pacto social para garantir esses direitos naturais, que seria a vida,
a propriedade privada e a liberdade. E uma ideia acima dessas todas, né, que também está presente, é a questão da ideia da felicidade. Então, ele só precisa disso para viver, e viver bem, e aí faz-se um pacto social, um consentimento conveniente, de conveniência, em que eu cedo a minha liberdade, a minha autoridade para um governante, desde que esse governante, então, preserve esses meus direitos naturais. Ok? Então, a próxima dúvida que chegar, a gente vai, então, tentar explicar para os senhores, ok? Se não ficou claro essa ainda, entre em contato, a gente continua tentando explicar um pouco melhor.